Oi, gente, tudo bem com vocês? E vamos para o primeiro relato do ano de 2024. Vamos começar tudo novamente, né? Como eu já havia falado para vocês, tem muitos relatos ainda para mim gravar. Eu vou falar mais uma vez sobre a minha dolorosa experiência no terreiro de Umbanda. Eu já gravei um vídeo trazendo aqui para vocês toda a minha trajetória, mas muitos de vocês pediram para que eu gravasse um outro vídeo e trouxesse mais detalhes que envolve toda essa experiência traumática. E sendo assim, eu decidi então trazer novamente esse assunto à tona e revelar então com detalhes, com mais detalhes, riquezas de detalhes, no qual assim foi perturbador a minha experiência no terreiro de Umbanda, o meu desenvolvimento da mediunidade. Antes de eu começar esse relato, eu peço a vocês que curte, comente e compartilhe o vídeo, ok? Porque isso é muito importante para o engajamento do canal. Bom, vamos começar então este relato, né, novamente, sobre a Umbanda. Quando eu comecei a frequentar o terreiro de Umbanda, eu fui para conhecer, gostei, e eu decidi que eu queria desenvolver a minha mediunidade, já que quando eu passei com a consulta espiritual com guia, foi me falado que eu tinha mediunidade e que era para me desenvolver. Eu quis, tá, gente? Eu quis, por livre e espontânea vontade, eu decidi, então, entrar na Umbanda, nessa linha, e desenvolver a minha mediunidade. E assim eu fiz. E a minha experiência, que foi bastante dolorosa e traumática, começa justamente aí, no meu desenvolvimento. Eu comecei a frequentar o terreiro e comecei a participar das giras, né, de desenvolvimento de médiuns. Coisa assim, de 20 dias, assim, 20, 25 dias mais ou menos, começou a minha perturbação, a minha dolorosa e profunda experiência nesse desenvolvimento da mediunidade. Eu comecei à noite, por volta assim de 7 horas, 7h30 da noite, eu já começava a sentir várias presenças espirituais junto a mim. E até então, ok, né? Como eu tenho essa sensibilidade de sentir a presença de espíritos, então não achei aquilo absurdo e nada. Bom, na primeira noite, quando eu comecei a sentir a presença desses espíritos, eram vários espíritos, e quando eu comecei a sentir a presença, já naquela primeira noite, então, depois de 25 dias participando da gira de desenvolvimento da mediunidade, depois de 25 dias, eu comecei a sentir presenças espirituais e por volta de 7 horas, 7h30 da noite, mais ou menos. Além de eu sentir a presença desses espíritos, o meu corpo físico ficava assim muito pesado. Eu sentia assim um peso surreal, absurdo e muita fraqueza também. Eu sentia ali que a minha energia ela era drenada, sabe? Era isso que eu sentia. Então eu tinha a minha energia drenada e também eu sentia aquele peso, mas aquele peso no corpo inteiro, a ponto de eu ir para a cama. E quando eu ia para a cama, gente, era cedo para dormir, né? 7 horas, 7h30 da noite, é cedo ainda.
E devido a esses acontecimentos de perda de energia e sentir o corpo pesado, eu era praticamente forçada a me deitar. E quando eu deitava, não era sonho, tá, gente? Antes que alguém já fale, já falo eu. Não era sonho. Eu deitava na cama, eu já era, assim, literalmente tirada. A minha alma era tirada do corpo físico. Olha só como que isso é bizarro, né? Por isso que eu falo para vocês que foi traumático e dolorido esse processo do desenvolvimento da mediunidade na Umbanda, né? Então, eu sentia assim, a minha alma ela era retirada, eu era sugada, literalmente, para zonas inferiores no astral. Pasmem vocês. Eu não pegava no sono não, tá, gente? Eu estava consciente e a minha alma, ela era então sugada para baixo numa velocidade absurda. É surreal, assim. Eu tinha muito medo, porque quando eu me deitava na cama, eu já era puxada para baixo, uma velocidade que vocês não fazem ideia, assim, o absurdo que era. E medo, né? Porque eu sentia muito medo, porque é como se eu despencasse numa velocidade assim absurda e ia muito rápido, sabe? E eu tinha muito medo daquilo. Imagina você consciente e passando por isso. Era o que aconteceu comigo. Então, eu não tinha controle, gente, não tinha controle, tá? Era deitar na cama e automaticamente eu já era puxada para baixo numa velocidade assim surreal. E eu tinha muito medo, porque eu via que eu caía assim muito rápido para baixo, caía, ia descendo, 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 e aquilo era muito rápido. Era uma velocidade absurda. E de repente, então, eu já estava lá para baixo. E aí começava a perturbação, os acontecimentos que eu presenciei que foram perturbadores. Agora, que tipo de acontecimentos que eu presenciei? Pois bem, todo tipo de tragédia, violência e torturas. Então, eu presenciava tudo aquilo. Gente, é uma coisa assim monstruosa o que eu posso falar aqui para vocês. Eu era presa nesse local, presa assim, não no sentido de sentar e ser amarrada, nada disso. Mas eu não conseguia sair daquele local e eu era obrigada a ver aquelas atrocidades todas diante dos meus olhos. Não é perturbador um negócio desse. Então, eu era levada para lá e posta naquelas cenas assim de violências absurdas ao extremo, acidentes e tudo mais. Eu não vou relatar, gente, com detalhes aqui, para não ter problema com esse vídeo, para não ter problema aqui no YouTube, mas é umas violências assim que não tem fundamento, umas coisas assim surreal, absurdas, monstruosas, horríveis, horripilantes. Era todo tipo de violência que vocês imaginar, e tortura também. Então eu presenciava muito isso, acidentes e tudo, e o pior ainda é que eu via detalhes, tá? É como que se tivesse assim, como se eu tivesse... ai, como que eu explico aqui para vocês? Ai, gente, olha, eu nem sei colocar isso para vocês, mas era um pesadelo sem fim. Eu queria sair daquele local, eu não queria ver aquilo, mas eu era obrigada a assistir, eu era obrigada a ver toda aquela violência ao extremo. Então, eu presenciei tudo aquilo, sabe? E para completar todo esse cenário macabro de acontecimentos assim bizarros e violentos,
tudo isso era banhado com muito sangue. Então por aí vocês já conseguem entender a dimensão da coisa, como era traumática e horríveis, né? Eu que não gosto de ver, presenciar isso, para mim foi uma tortura psicológica, sabe? Eu não tenho dúvida disso. E então eu estava naquela zona inferior no astral, consciente, eu queria sair dali, eu não conseguia, porque eu era que meio que presa nesse local, na tela mental. Na minha tela mental passava, então, todo esse tipo de atrocidades. E aquilo me traumatizava muito, e aquilo virava a noite inteira, gente. Era a noite inteira. Eu não dormia, não tinha um sono de qualidade, nada. Eu acordava assim, despertava pela manhã. Eu nem posso falar que eu acordava, né? Eu voltava para o corpo de manhã, cansada, exausta e traumatizada com tudo que eu tinha presenciado a noite inteira. Então, para mim, isso foi uma tortura, uma grande tortura psicológica. E na época que isso aconteceu, eu levei este fato aos pais de santo do terreiro e eles nada fizeram. Isso tudo ocorreu no meu processo de desenvolvimento da minha mediunidade. Por isso que eu falo para vocês que foi traumático, porque nem na minha casa eu tenho TV. Eu não assisto TV há anos, há 20 anos que eu não assisto TV, e eu evito todo tipo de violência. Eu não gosto de violência, sabe? Esses jornais que trazem muita violência, fala de violência e tudo. Então, eu não assisto esse tipo de programas e jornais por causa disso. Me causa muito mal-estar. E na época eu fiquei assim muito traumatizada, e o que mais me deixou entristecida foi que os pais de santos, na época, não tomaram providência, não procuraram entender o que estava acontecendo comigo, simplesmente ignoraram o fato. E eu continuei no meu desenvolvimento da mediunidade, né, participando daquelas giras, até desenvolver a minha mediunidade. Para vocês terem uma ideia, gente, esse negócio só parou quando eu desenvolvi, quando eu recebi meus guias espirituais. Aí isso foi literalmente bloqueado da minha vida e tudo. Então a coisa só parou depois que eu tive a primeira incorporação na Umbanda. Agora fica aí um fato, né, intrigante, curioso, sem explicação. Os pais de santo não me ajudaram na época, não procuraram saber o que estava acontecendo nesse processo de desenvolver a mediunidade. Eu passei por todo esse trauma. E não foi assim, 1, 2, 3 noites não, tá? Foi até eu desenvolver a minha mediunidade. Então foi mais ou menos assim, quase uns 2 meses, eu tendo esse tipo de acontecimento assim, bizarro, posso colocar, né? E para vocês terem uma ideia, eu tinha medo da noite, gente. Eu tinha medo quando chegava a noite. Por quê? Porque eu sabia que aqueles espíritos iriam me levar, me pegar, me levar para aquela zona do astral baixa, e eu sabia que eu ia ser obrigada mais uma vez a assistir tudo novamente, aquelas cenas horrendas de violência e tudo mais. E foi por 2 meses e pouquinho estes fatos acontecendo, e como eu já falei, os pais de santo não tomaram providência, e eu consegui desenvolver a minha mediunidade com muito trauma, sabe? Com muito trauma, muito medo dos espíritos, e sem saber me defender, né? O pior era isso, eu ficava à mercê desses espíritos no astral. Eles me prendiam e me obrigavam a ver todas aquelas cenas de violência. É uma coisa que eu nunca consegui entender por que isso aconteceu, e
por que eu tive que passar por isso. Eu só sei que o trauma ficou, foi bastante traumático, difícil de lidar com aquilo, né, na época. E, por fim, eu consegui desenvolver minha mediunidade e a coisa se cessou. A coisa parou. E com isso, né, fica aí a minha trajetória na Umbanda. Sei lá, sabe, gente, tem coisas que a gente não tem explicação, não tem entendimento. Não sei por que eu tive que passar por isso, né? E para vocês terem uma ideia, hoje em dia eu não frequento lugar nenhum, não frequento religião nenhuma, não tenho religião. E o medo, embora eu goste muito da Umbanda, mas o medo de pisar num terreiro novamente está, assim, presente na minha vida, sabe? Eu não vou mentir, eu não vou negar para vocês. Gosto da Umbanda, gosto muito. Me identifico, me encontro na Umbanda, mas, para ser bem sincera aqui para vocês, eu tenho até medo de pisar num terreiro novamente, por conta de todo esse trauma que eu passei, sabe? Eu tenho até medo dos espíritos, para falar a verdade, sabe? Quando fala em terreiro, assim, eu tenho muito medo, sabe? Não é só na Umbanda não, tá, gente? Terreiro de Umbanda, Candomblé e Quimbanda também. Então, tudo que envolve espíritos, assim, com trabalhos espirituais, eu tenho muito medo. Infelizmente, é o que eu tenho para falar para vocês, né? Eu fiquei realmente muito traumatizada com isso, a ponto de não querer mais saber de religião nenhuma e que eu tô bem assim, não recebo cobranças pelo lado espiritual por conta de não frequentar um terreiro e tudo mais. Eu tô bem assim, se eu estou bem assim, então eu estou no caminho certo. É o que eu entendo, ok? Eu acho que eu consegui explicar isso para vocês. Eu sei que tem muita gente que adora, né? Que a gente narra os fatos com todos os detalhes que envolvem violência. Eu acho desnecessário fazer isso, até porque pode me prejudicar e prejudicar o canal também. Então eu procurei não aprofundar muito em detalhes em relação às violências que eu presenciava, mas eu acho que deu sim para vocês terem uma ideia, né? A violência era ao extremo, eram umas coisas assim surreais, uma coisa absurda, uma coisa horrenda, horrível. Eu não desejo o que eu passei para ninguém, para ser sincera para vocês, de tão horrível que foi. E sem mais sobre estes acontecimentos, eu encerro o vídeo agora. Um beijo para vocês e segue aí a sequência, né, com mais relatos que eu ainda irei trazer para vocês. Até mais.